A Igreja Batista da Capunga e a Abrades apresentam a edição 2011 do Contando e Cantando Natal, com o espetáculo A Grande Festa. Um espetáculo completo com muita beleza e emoção. Dias 15 e 16 de dezembro, às 20 horas, no Teatro Valdemar de Oliveira, na Praça Oswaldo Cruz. Ingressos à venda no local. Patrocínio Grupo Adelim, Águia, Consulte, Exata, Bem Viver, Colégio Americano Batista, Fina e Clássica. Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui mais uma vez em nossa manhã de sexta-feira. Aproveito para mencionar os aniversariantes, não apenas de hoje, mas deste final de semana, desejando a todos muitas felicidades, muitas bênçãos. Minha irmã aniversaria no próximo domingo, quero incluí-la entre os aniversariantes da semana. Mas todos vocês, quer membros de nossa igreja, cujos nomes aparecem aqui, quer não, recebam o nosso abraço carinhoso. Lembramos que hoje, segunda e terceira apresentações do Contando e Cantando Natal no Teatro Valdemar de Oliveira, às 17 horas e às 20 horas. Se você já adquiriu o seu ingresso, está pronto para o nosso encontro mais tarde. E a todos o convite para no próximo domingo estar juntos em nossa igreja, tanto pela manhã quanto à noite em nossos cultos, ou quem sabe o convite para visitar uma outra igreja batista próxima a você, uma outra igreja evangélica, onde você possa ouvir a palavra de Deus. Agora, alguns minutos dedicados à meditação nas Escrituras, e você é nosso convidado especial. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, eu gostaria de ler com você o versículo 32, que diz o seguinte: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. O texto vai prosseguir, Jesus mencionando as suas expectativas com relação àquilo que aconteceria em Jerusalém, sua prisão, seu sofrimento, sua morte, etc. Mas, na verdade, o que eu queria destacar desse texto é apenas o início, a primeira frase, que diz que Jesus ia adiante deles e os seus discípulos o seguiam. Na verdade, há uma imagem muito bonita e muito interessante aqui, algo emblemático, a nos lembrar que a proposta do reino de Deus é esta: que estejamos prontos a seguir a Jesus. Isso significa dizer que Ele está sempre pronto a ir à nossa frente, apontando o caminho, a nos guiar, a nos dirigir, a nos conduzir. A verdade é que algumas vezes nós temos dificuldade para entender o que é melhor. Nossa visão das coisas é limitada, nossa percepção algumas vezes é ofuscada por emoções, por circunstâncias ou até por outras pessoas que influenciam nosso modo de agir. Nós precisamos buscar a sábia orientação de Deus para os passos que temos a dar, para as decisões que temos a tomar. Mesmo sabendo que muitas vezes os projetos de Deus podem divergir dos nossos próprios projetos, mas convencidos pela Escritura de que os projetos de Deus, os seus planos e os seus caminhos serão sempre melhores que os nossos e sempre mais elevados que os nossos. Pensar em Jesus adiante de nós também significa dizer que devemos seguir os seus passos. Devemos viver exatamente como Ele viveu, o que significa de viver da forma como Ele costumava viver quando esteve aqui na Terra, assumindo o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de postura. Em relação aos outros, por exemplo, vivendo como Jesus viveu, com uma extraordinária disposição para servir, com o entendimento de que Ele deveria dar a sua vida pelos outros, como Ele literalmente fez. Jesus é nosso modelo, é nosso exemplo, porque nossa atitude diante dos outros e diante da vida precisa ser semelhante à atitude de Jesus. Mas o texto também quer nos lembrar que é Jesus quem deve aparecer e não nós. João Batista nos dá uma lição preciosa sobre isso. Ele diz que aquele que viria depois dele era alguém de quem ele não era digno de amarrar as sandálias.
Este sim era importante e o seu papel era apenas preparar o caminho para aquele que viria. Como é bom entender que o nosso papel e a nossa tarefa é apontar para Cristo, é mostrar Cristo, é revelá-lo ao mundo. João Batista dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu diria: convém que Jesus apareça e que nós estejamos no anonimato, porque Jesus deve ser a nossa mensagem, Jesus deve ser a nossa ênfase, Jesus deve ser o nosso foco. É para Ele que devemos apontar, porque é Ele que é apresentado nas Escrituras como o centro, como o cerne do projeto de Deus. Ter Jesus adiante de nós significa, portanto, tê-lo como nosso guia. E vale a pena permitir que Ele guie os nossos passos. Tê-lo adiante de nós significa seguir o seu exemplo e o seu modelo, agindo justamente como Ele agiu, correspondendo em nossas ações àquilo que Ele demonstrou como modo de viver, como modelo de existência. Tê-lo adiante de nós significa assumir uma postura na qual Ele esteja em evidência e não nós. Ele seja apresentado e não nós. Quando Jesus seguia adiante de seus discípulos perceberam isso. Mesmo as apreensões e os incômodos que estavam com ele eram substituídos pela segurança de saber que alguém os conduzia e que alguém os guiava. Era bem verdade que os discípulos sabiam que algumas coisas difíceis viriam pela frente. O próprio Jesus os preparara para isto, como aliás Ele faz tantas vezes através das Escrituras, ao nos lembrar que nossa vida pode incluir noites frias e momentos de dor. Mas é importante que Jesus esteja à frente de nossa vida, a guiar os nossos passos, a ser usado como referência no nosso proceder e no nosso caminhar, e a ser erguido por nós como nossa bandeira, como aquele que desejamos apresentar aos outros, como aquele que desejamos apresentar ao mundo. Eu quero desafiá-lo a ter esta relação com Cristo, uma relação na qual Cristo guie os seus passos, uma relação na qual Cristo seja o seu modelo, sua referência e sua inspiração, uma relação na qual sua vida seja vivida para apresentar Cristo e para glorificá-lo. Aí estará a sua glória e a sua realização. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez eu te agradeço as lições preciosas que encontramos nas Escrituras. Muito obrigado porque temos Jesus Cristo e porque Jesus pode seguir adiante de nós, não apenas para nos proteger, mas também para nos guiar, para nos mostrar de modo claro os teus caminhos e os teus projetos sublimes para a nossa vida. Muito obrigado porque Jesus veio ao mundo e porque aqui viveu para ser nossa referência e nosso modelo do modo como devemos viver. Muito obrigado porque temos o privilégio de apresentar Jesus às pessoas e que as pessoas vejam Cristo através de nós. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz. Quando vinha a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol. A Igreja Batista da Capunga e a Abrades apresentam a edição 2011 do Contando e Cantando Natal, com o espetáculo A Grande Festa. Um espetáculo completo com muita beleza e emoção. Dias 15 e 16 de dezembro, às 20 horas, no Teatro Valdemar de Oliveira, na Praça Oswaldo Cruz. Ingressos à venda no local. Patrocínio Grupo Adelim, Águia, Consulte, Exata, Bem Viver, Colégio Americano Batista, Fina e Clássica. A Adelim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adelim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adelim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.